Olá! Estamos aqui, vamos começar uma live. Boa noite, Rosinha, que gratidão você aqui conosco. Hoje a gente vai falar de um tema incrível. Quem puder compartilhar, chamar os convidados. Teca, meu beijo, minha gratidão. Hoje a gente vai ter aqui uma especialista maravilhosa. A gente vai estar falando de um assunto muito rico que vai contribuir muito para a vida de vocês. Sueli, Silvia querida, vamos começar. Vou chamar aqui a Silvia para a gente poder começar. A Silvia, gente, ela é uma microfisioterapeuta. A formação dela tá aqui, ó. Deixa eu aqui para compartilhar a live com vocês. Maria Regina, aqui tô tentando colocar a Silvia pra gente. Oi, Silvia, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Boa noite. Você conseguiu entrar na live? Tá aqui Consegui. conectando. Você tá me vendo? Sim, tô te vendo. Que Boa gratidão te ver. noite. Boa noite. Pois é, Silvia, eu estava aqui, antes de adicionar, você já estava aqui iniciando para falar da importância do nosso tema de hoje, até pedindo para todas as pessoas que estão aqui, compartilha, manda o aviãozinho, porque é Vão um chamando o assunto. aviãozinho. Aí vou mandar o meu também aqui. A gente vai falar de um assunto muito importante, principalmente nos dias de hoje. Eu acho que todo mundo vai poder levar uma contribuição para casa. Vamos falar sobre microfisioterapia, vamos falar que técnica é essa, vamos falar quem pode usá-la, como a microfisioterapia pode auxiliar no seu processo da maternidade, Isso como a, mesmo. micro, como a microfisioterapia pode ajudar para reequilibrar a sua saúde física, emocional, a realinhar seus relacionamentos. Então, assim, a doutora Silvia, que está aqui conosco, ela mora em São José dos Campos, São Paulo, atende Isso. em São Paulo, atende em Brasília. Eu tenho a honra e a gratidão de ser paciente dela, eu e minhas filhas, Ai, que muito alegria. feliz. E ela é uma fisioterapeuta, especialista em saúde quântica, microfisioterapia, medicina germânica, e ela tem muito a contribuir hoje conosco. Eu quero passar a palavra para a Silvia, para ela falar um pouquinho mais dela, e ela poder explicar, dizendo para nós o que seria essa técnica, quem pode usá-la. Silvia, compartilha conosco um pouquinho mais de você. Gratidão, viu, querida? Eu que agradeço. Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigado, Lília, por esse convite. Você tem um trabalho lindo e tive um grande prazer de conhecê-la e sou encantada pelo amor que você tem no trabalho que você desempenha. Então, e eu sou outra apaixonada aqui, sou apaixonada pelo meu trabalho, sou apaixonada pela minha profissão, né? E eu sou fisioterapeuta, né, de formação, como você falou, mas a minha vida na área de saúde quântica, ela iniciou com a microfisioterapia. A microfisioterapia é uma técnica que foi desenvolvida na França na década de 80 por dois médicos osteopatas franceses, né? E essa técnica, ela me levou para a área de saúde quântica, por quê? Porque a gente trabalha um micro que vai repercutir no macro. A microfisioterapia, ela tem como base trabalhar as cicatrizes, as cicatrizes que ficam armazenadas no nosso corpo, na nossa célula, e que vão repercutir na nossa vida durante toda a nossa vida. Então, é como se fossem registros de situações que nós vivemos ou que nós herdamos geneticamente e que essas memórias que ficam na nossa célula, elas acabam mudando a nossa percepção do meio da nossa vida. É como se o nosso corpo fosse um grande pendrive. Então, imagina que na mente fica 10% das memórias e no corpo fica 90%. Então, o inconsciente, ele não é só aqui, o inconsciente é o todo, é o corpo inteiro. Então, essa técnica foi toda baseada na embriologia
Então, nas nossas células, nós temos células especializadas que funcionam como se fossem antenas, receptores. Então, existem células especializadas em pegar todas as influências do meio, e tem as células que são especializadas em identificar o toque, porque nós trabalhamos através de micropalpação. Então, através do toque, nós identificamos de onde Olha, veio a Silvia, cicatriz. Hã? minha sogra batendo palma para você, viu? Um Ai, beijo, dona Lia. Então, essas memórias, sempre nós que trabalhamos com a microfisioterapia, nós trabalhamos com duas mãos. Uma mão, nós vamos identificar por onde entrou o agressor, o trauma, e a outra mão, qual foi o órgão, o sistema que foi fragilizado. Então, essas memórias, elas acabam repercutindo na nossa vida, na nossa percepção do meio e tal. Para vocês terem ideia, do segundo ao quarto dia que nós estamos na vida intrauterina, o que acontece? Nós recebemos todas as informações transgeracionais. Então, são as informações que herdamos do nosso pai e da nossa mãe. E daí, isso aí vai fazendo com que se forme o nosso terreno, que nós chamamos o terreno, são todas as informações que nós adquirimos no nosso corpo. Entendeu? Então, nós vamos identificando essas memórias e vamos estimulando o corpo, informando que ali tem uma cicatriz patológica. E o corpo, ele processa e entra no mecanismo de autocura. Entendeu? É incrível, Silvio, o seu trabalho. É algo, assim, apaixonante. Quem estiver assistindo, compartilha, porque, assim, o conteúdo é muito rico. A gente tem muito a aprender. Tem que dar beijo para a Débora, para a Deia, quantas pessoas queridas estão entrando. E, Silvia, antes da gente falar sobre a relação da microfisioterapia com a maternidade, eu queria explicar um pouquinho sobre a questão da maternidade em si. Porque muitas pessoas acabam se limitando para viver a maternidade. E eu queria falar que a maternidade é algo muito mais amplo. A maternidade, ela pode vir de forma natural, quando a mulher tem a gestação e dá a luz ao filho de forma natural. Ela pode vir através de um tratamento, onde a mulher busca um auxílio médico para poder conseguir gerar seu filho. E ela pode vir também através de adoção. Então, independente de qual maternidade você vá viver, todas elas são igualmente lindas, porque elas permitem que a mulher viva sua expressão máxima de amor. E eu tenho certeza que quando a mulher se abre para a maternidade, para esse caminhar, ela vai saber qual está dentro da sua trajetória, qual é aquela que pulsa o seu coração. Porque vai existir uma identidade, uma identificação. E não dá para a gente falar de maternidade sem falar do despertar, que eu acho que é isso que é o principal, até mesmo no direcionamento da nossa live hoje. Que despertar é esse? É o despertar do autoconhecimento, é o despertar do seu lado espiritual, é o despertar do cuidado das suas emoções, do cuidado dos seus relacionamentos. Porque eu tenho uma gratidão muito grande. Eu acho que o universo vai trazendo pessoas maravilhosas, como me trouxe, né? Te colocou na minha vida. Assim Obrigada, como você também. o universo vai conspirando e vai trazendo as pessoas certas. E hoje eu tenho uma gratidão muito grande à Gabi Lacerda, que é a minha mentora, que ela trabalha muito a questão da maternidade e espiritualidade. E eu aprendi com ela o seguinte, que os filhos já escolhem os pais. E as crianças que hoje estão nascendo são crianças mais evoluídas espiritualmente, e elas buscam lares harmoniosos e lares que vão protegê-las. Então, assim, até para compartilhar 2 livros dela, que para quem está nessa jornada, para quem busca a maternidade, depois eu quero a foto. Bem Dizer e Conexão com o Bebê. São livros, assim, incríveis para abrir sua mente, para te auxiliar nessa jornada, porque eu acho que a gente tem que cuidar dessas emoções. E como que nós não podemos esquecer que nós somos seres espirituais, né? Que temos uma missão, estamos aqui experienciando, como você falou, essa jornada, essa vida material, né? E existem muitas coisas que podem bloquear
de nós gerarmos um filho ou de nós chegarmos à maternidade de uma forma ou de outra. E essas memórias, elas podem vir. A microfisioterapia, nós identificamos memórias de até 4 gerações. Então, é muito legal com a microfisioterapia, não é como um psicólogo que geralmente atende uma pessoa da família. Na microfisioterapia, eu acho que eu estou me especializando em atender famílias, porque é a coisa mais linda, que a gente vai identificando no corpo de um, tem a memória do outro, que tem do outro as histórias, elas vão se entrelaçando e é muito lindo. E isso dá para nós que trabalhamos com essa área, o entendimento de que tudo tem um porquê. As gerações, elas vão chegando, que é uma para ressignificar a outra. É como se nós estivéssemos nos aprimorando. E quando nós vamos ressignificando situações aqui na frente, nós estamos curando algo lá de trás, porque tudo é energia. A Quântica está aí para provar isso. Tudo é energia. A partir do momento, já passou, já se foi. Não! Existe uma energia aí coletiva que quando nós ressignificamos aqui, nós estamos curando algo lá de trás e ainda estamos curando para aqueles que ainda virão, né? Então, quando eu trabalho o meu autoconhecimento, quando eu melhoro como pessoa, como um ser consciente, eu estou influenciando diretamente nos meus filhos, naqueles que virão, nos netos, até a alimentação, a epigenética está aí para provar isso, né? Quando nós vamos mudando nossos hábitos de vida, isso vai repercutir nas gerações seguintes. Inclusive, na microfisioterapia, nós conseguimos identificar memórias de substâncias tóxicas que nós podemos herdar da terceira, quarta geração lá de trás. Isso tudo fica impregnado no corpo da gente. E quando nós vamos entendendo o porquê, porque muitas vezes, quando a pessoa tem dificuldade de engravidar, ou até mesmo, às vezes a pessoa tem um filho, mas tem dificuldade de ser mãe, de encarar a maternidade, né? Sim. Então, existem muitas mães que ficam perdidas, meu Deus, eu não sei como lidar com a maternidade, porque existem situações lá de trás que bloquearam isso. Então, existem vários fatores que podem dificultar da mulher viver a maternidade de forma plena, né? Ou de engravidar, ou até mesmo de exercer. Porque você pode ter filhos, mas assim, que qualidade que você consegue dar? Mas não é porque você não quer, é porque você não consegue, né? Sim, mas sim. Quando você começa a entender todos os processos, é libertador. Porque quando você vai lendo o corpo de uma pessoa da família, depois você lê o corpo do outro membro, é perfeito. E sabe o que é mais lindo? Que o marido e a mulher funciona como chave e fechadura. Você entende que aquela família do marido, ele precisa de uma determinada cura. Só que essa família, as pessoas se atraem por ressonância, né? Aquela coisa assim de, poxa, a chave é a fechadura, essa aqui, essa família precisa dessa família, esse homem precisa de mulher, ou qualquer tipo de relacionamento, né? Não necessariamente esse tradicional, mas sempre o relacionamento é um a cura do outro. É sempre, não é só em nós, é em todo o sistema, né? Eu estava filosofando e eu estava imaginando assim, nós somos células, né? Que formam tecidos e tal. Mas nós podemos imaginar que o planeta Terra é um organismo vivo e nós somos células deles. Nós somos consciências, né? Que fazem parte dessa consciência maior. E as nossas células são microconsciências. Porque quando a gente vai tocando no corpo e vai pegando ali as memórias, é incrível. Porque você é capaz de ler como se fosse um livro, uma história. É muito lindo. Então, e cada memória, ela fica numa lâmina, num tecido, um órgão específico. Dependendo de como foi o trauma, de como a pessoa vivenciou aquela situação, aquela memória vai ficar específica naquele órgão, naquele tecido. Entendeu? Que vai fragilizar. Por isso... Doutora Silvia. Oi. E junto de toda essa metodologia que você está explicando, que o corpo, né, vai imprimindo as memórias e que você vai lendo essas memórias, quais seriam aqueles bloqueios que você, dentro das suas clientes, aquelas que buscam a maternidade, uma maternidade consciente, que é essa que a gente está falando, que não é apenas ser mãe, mas é saber ser mãe, cumprir o papel de mãe,
né? E é isso que nos leva a todo o processo de crescimento individual, emocional, espiritual. Então, tem pessoas que a dificuldade está em expressar a maternidade, tem pessoas que a dificuldade está em conseguir gestar a maternidade, né? Então, existe algum padrão emocional, alguns bloqueios que são comuns a essas Tem, mulheres? existe sim. Oi, desculpa. E como que a microfisioterapia consegue auxiliar nesse processo da maternidade? Então, a primeira coisa, assim, o primeiro conselho que eu poderia dar é o seguinte: tem um órgão seu que não trabalha direito, vamos supor, tem lá uma endometriose, ou tem problemas lá no ovário, ou em qualquer parte do seu corpo. Isso serve não só para a gestação, tá? Mas qualquer distúrbio. Não adianta, se você for lá na medicina tradicional e tomar um medicamento, é como se você calasse a boca do corpo, é como se você impedisse dele se expressar, tá? Vamos supor que eu tenho um problema lá de endometriose. Meu útero, ele tá querendo se expressar. Eu vou lá, faço um tratamento, faço aqueles tratamentos com videolaparoscopia e tal. Tá, mas esse útero, ele tá querendo expressar algo. A pessoa pode ir lá fazer um tratamento e engravidar depois. Só que aquele conflito, ele precisa ser resolvido, porque senão, uma hora ou outra, ele vai transbordar. É a mesma coisa, aquela coisa assim que eu acho absurdo. Ai, porque eu vi que eu tenho uma tendência a ter um câncer de mama, que eu fiz um exame genético e tal. Tá, vou tirar a mama para prevenir. Isso é maluco. Porque, poxa, primeiro, você só vai desenvolver o câncer se você estiver vivendo, se o teu terreno estiver fértil para isso, se você tiver uma fragilidade, com problemas no seu casamento ou com filhos, que isso nós aprendemos muito na nova medicina germânica, que o corpo ele expressa sempre o sintoma e a doença é como se fosse uma resposta biológica a um conflito, é um mecanismo de sobrevivência. Então, imagina se eu vou lá, tomo um medicamento ou faço um procedimento no útero. Tudo bem, eu posso engravidar, mas eu calei a boca do meu útero. Eu não deixei ele se expressar. Lá na frente, vão aparecer outros problemas ou emocionais. O corpo ele vai dar um jeito de expressar. Por isso que nós devemos ter uma vida mais consciente e aprender a escutar o corpo. Mas por que eu estou com essa enxaqueca? Por que meu útero ele está com essa endometriose? Por que eu estou com dificuldade em engravidar? Assim, o que eu vejo muito no consultório são memórias que as pessoas podem ter herdado geneticamente, situações traumáticas de mães que perderam filhos. Já aconteceu de pegar pacientes, atender pacientes que tinham bloqueios em ciclo, que acontecia de geração em geração, da mãe morrer na hora do parto, ou então a mãe perde o bebê, entendeu? Então esses bloqueios, geralmente, eles ficam no útero. Tem bloqueios de ovário também, que estão sempre ligados a essa situação, ou da maternidade, ou de um casamento. Que a pessoa, vamos supor que o meu pai e minha mãe tiveram muitos conflitos. Eu fui criada no lar desarmônico. A minha experiência como filha foi ruim. Então, para me proteger, é melhor que eu nem seja mãe. Então, é como se... É um cuidado que eu tenho com aquela criança que pode vir, ou então eu não dou conta de ser mãe. Ou acontece muito o seguinte, a criança, ela nasceu e os pais logo se separaram. Então ficou um registro o quê? Na hora que você tem um filho, o casal separa. Entendeu? Então esse bloqueio fica lá também. Problemas também quando há uma inversão de papel na família. Quando a mulher ela assume o papel do homem. Então, eu sempre pergunto para a paciente, na sua vida tem espaço para uma criança? Você tem tempo para essa criança? Porque, às vezes, a pessoa trabalha igual uma maluca, de noite e tal, mas assim, em que lugar? Mas eu quero ser mãe. Tá, mas tem espaço na sua vida para essa criança? Ou então legal, eu quero... Silvia, o legal, quando a mulher está em busca da maternidade, é ela parar para realmente fazer essa pergunta, né? O que está por trás do meu desejo de ser mãe? Exatamente. O para que eu quero me realizar na maternidade, né? Então, assim, o que te move? Qual é o seu propósito em buscar a sua maternidade? Porque quando você entende que isso vai estar dentro da sua linha,
em termos de conexão com amor, em termos de completude, em termos de união, isso está alinhado ao seu processo. Agora, muitas mulheres, elas simplesmente elas não param nem para se perguntar. E eu estou disposta, né, a abrir mão, né? Eu estou disposta a abrir mão da vida que eu tenho, porque é inconsciente, né? Exatamente. Muitas vezes a gente pensa uma coisa, acha que é aquilo ali, mas não é. Lá dentro existem medos, conflitos. Outra coisa, a parte financeira. Sim. Então, muitas vezes a pessoa teve uma infância de escassez, via sempre o pai ou a mãe reclamando em questão de dinheiro e fica pensando, meu Deus, eu não vou dar conta. Isso tudo são situações que bloqueiam. Também situações de relacionamento com mãe e com pai. Como é meu relacionamento com a minha mãe? Como é meu relacionamento com meu pai? Porque isso pode bloquear vir essa criança. Como é seu relacionamento com o marido? Né? Será que é o pai dela? Tudo. Sim. Todas as experiências que essa mãezinha ou que a mulher que chega no seu consultório, que ela experimentou, ela fica armazenada com um significado. Então, eu, por exemplo, no meu processo, a gente trabalha toda a questão do autoconhecimento, da descoberta das crenças, da ressignificação, mas tem coisas que estão ainda mais profundas, que a gente não tem consciência. E aí eu entendo a importância da microfisioterapia, porque você, com o seu trabalho, você consegue descobrir memórias através do corpo que a mulher não tem consciência daquele registro. Situação, Lília, minha mãe sempre fala uma coisa para mim, ela fala, porque quando eu era criança eu chorava por uma coisa, mas eu falava que era por uma coisa, mas era por outra. Nós fazemos isso muitas vezes. E muitas vezes o paciente chega lá no consultório, ele está com um conflito muito grande e ele diz que ou ela ou ele diz que é por causa do cônjuge, da cônjuge, ou problema com o chefe. Só que quando a gente vai ler o corpo, não é nada disso. Ele está fazendo uma releitura de uma situação lá da escola, de uma situação de rejeição lá da escola. Não é aqui. Aí eu sempre falo para os casais, né, quando eu atendo o casal, olha só, não tome nenhuma decisão agora. Espera o processo. Por quê? Porque vocês estão sofrendo aqui, mas vocês podem estar revivendo situações lá de trás. Vamos organizar isso aqui. Na hora que tiver organizado, aí sim, aí vocês estão aptos, estão conscientes para tomar a decisão certa, né? Mas o corpo realmente, ele se expressa. Só que nós não temos consciência muitas vezes. Então, eu queria que as pessoas que estivessem aqui chamassem, convidassem, porque assim, o tema é maravilhoso, você traz uma clareza e uma profundidade ao mesmo tempo. Fala demais, né? Não, você traz uma profundidade de como a gente pode descobrir as nossas emoções e as nossas questões. E assim, para quem ficar até o final, a Silvia vai trazer uma meditação maravilhosa para a gente poder vivenciar. Com muito amor. Com muito amor, então compartilhem, fiquem aqui conosco, porque essa mulher é incrível, incrível, incrível. Obrigada, mesmo. Felipe. Tenho só gratidão. E pelo que eu estou entendendo, doutora Silvia, tudo que o corpo expressa, na verdade, é um cuidado que ele tem conosco, né? Então, assim, é um alerta, é um chamado. É uma proteção. E é uma proteção também. É como assim, eu não posso viver isso, né? Eu tenho medo de viver isso, então é melhor me proteger. Existem mulheres, eu já atendi paciente, que decidiu, não foi algo que ela, não, eu sempre tive desejo por mulher, não. Ela começou a despertar para se relacionar com pessoa do mesmo sexo, só que quando eu fui investigar, não era isso, era maneira de se proteger para não ser mãe, para não correr o risco de ser mãe. Uau, olha só, a pessoa muito louco. Essa pessoa forte, ela era espancada pelo padrasto, tinha sofrido abuso, tudo. Então era uma maneira dela se proteger de não ser mãe. Porque foi tudo tão traumático, ela ver a mãe dela sofrendo. E era o mais engraçado que a dor dela era maior de ver a mãe dela sofrer. Porque a mãe vivia tipo em cárcere privado, entendeu? Com ameaças e tal. Então, era uma maneira... E quando eu comecei a fazer perguntas para ela, ela falou, meu Deus, e agora? Eu falei, e agora nada. E agora deixa processar.
e veja se é isso mesmo. E depois ela relatou, Silvia, é incrível, porque parece que a minha percepção mudou totalmente. Porque até aquilo que a gente nem imagina, o nosso corpo, o nosso inconsciente, ele arranja maneiras para poder se proteger. E pode ser várias, pode ser engravidar, pode ser, muitas vezes, vem um mioma no útero. O mioma no útero, o significado biológico dele é o quê? Eu vou criar uma massa para o quê? Para criar um bebê aqui dentro. É como se fosse a representação do bebê. A minha mãe teve, depois de 3 filhos, eu falei, mãe, a senhora queria ter outro filho? Ela falou, eu queria ter mais uma menina. Aí eu falei, Uau. nossa, né? Porque a gente Arrepiada aqui eu tô, viu? Junto com a Tati. Eu tô aqui super feliz, porque tem muitas pessoas queridas. A Dani, minha prima, a Lu. Tô vendo Oi. tantas pessoas compartilhando aqui a alegria de estar conosco. E realmente é de arrepiar mesmo, Silvia. Como Então, o nosso o corpo nos conselho que eu dou, protege, como o subconsciente... nesse processo de fazer um procedimento, vai tomar um medicamento, nós não podemos ir tampando ele, porque uma hora extravasa. Outra coisa, cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos. Sim, O que eu perfeito. penso, o que eu sinto, tem que ter coerência. Coerência. Porque senão não cruza e não cria. Porque nós somos energia. E nós podemos criar, nós criamos o tempo todo a nossa realidade. Então, que Silvia, frequência é essa que eu estou emanando? a frequência do medo quando você tem alguma questão mal resolvida nesse Do caminho, né? medo, ou da culpa, ou alguém que eu preciso perdoar. Porque, primeiro, gente, nós somos a metade pai, a metade mãe. Não podemos, em hipótese alguma, ficar mal com uma dessas metades. Nós devemos Sim. aceitá-los do jeito que eles são os pais que nos foram dados, nós somos um a cura do outro. Amém. Assim como nós, como mãe, se tiver algum homem aí, você como pai, nós fazemos o que podemos com a consciência que temos. Então não existe culpa. Não existe culpa. Perfeito. E todo mundo que está naquele emaranhado faz parte do processo. Não existem vítimas. Não existem vítimas. Então, é assim que a gente precisa olhar. Escutar o corpo, leia a sua família, converse mais com seus pais, se você tem seus pais ainda. Investigue como foi lá para trás, porque você vai montando os quebra-cabeças. E muitas vezes você precisa reverenciar aquelas mulheres que ficaram lá atrás, que passaram por situações muito difíceis. Nós temos em nós vitórias, e muitas derrotas, né? Fica aqui, ó, tudo armazenado nesse campo. Então, nós estamos aqui para viver o nosso melhor. Né? De que forma eu posso fazer isso? Então, nós precisamos olhar para tudo isso de forma muito mais consciente e não ficar muito no automático. Ai, eu quero engravidar, ou então eu vou ser mãe. É isso aqui. Não, gente, às vezes é um olhar. Um filho precisa que a gente olhe para ele e fale uma palavra que às vezes ele está precisando ouvir. Muitas vezes, eu, mulher, que não estou conseguindo engravidar, estou precisando ouvir alguma coisa da minha mãe e do meu pai que eu precisava ter ouvido. Basta, às vezes, é uma palavra, é uma frase. Uma frase, uma palavra, ela pode curar ou ela pode matar. Verdade, Silvia. Não é? É incrível. Então, é expressar, deixar o corpo expressar, olhar para ele, deixar de ver de forma automática, cuidar da parte espiritual, que é essencial. Nós fazemos parte desse todo. Imagina que nós somos células que fazem parte desse organismo vivo, né? Que é o planeta Terra, ou até mesmo o universo, que é Deus. Nós somos criaturas que viemos aqui para viver o nosso melhor. E nós precisamos viver toda a nossa potencialidade no nosso campo vibracional. Porque no nosso corpo tem até memórias de contaminação eletromagnética. No nosso corpo ficam registros de substâncias tóxicas, químicas. Imagina, se eu fui gestada, minha mãe tomando muitos medicamentos, isso fica impregnado no meu corpo. Então, são vários fatores que podem influenciar na minha vida durante todo o processo. Por isso que eu preciso olhar para isso. E é incrível, Silvia, quando você fala que não somos vítimas, né?
Não. que cada um vive exatamente aquilo que precisa viver para crescer e despertar e evoluir. E que o marido que eu tenho, que o filho que eu tenho, que o pai que eu tenho, que a mãe que eu tenho, independente de quem sejam, eles fazem parte do meu processo de crescimento espiritual. E E começa por quem, né? começa, Por qualquer um da família. sim, e Imagina, assim, mas o processo de cura, ele começa sempre dentro da de gente, nós, de né? dentro para Então repercutir fora. a mudança não é externa, a mudança não é do irmão, não é do pai, não é do marido, não é do filho. A Nunca. mudança está dentro de você. Então, na hora que você para entender, poxa, peraí, por que que eu estou com uma endometriose? Por que que eu não estou conseguindo engravidar? Por que que eu estou somatizando e tendo dor em todo o meu corpo? Por quê? Na verdade, ao invés de você se lamentar, você fala, opa, peraí, para quê? E o que isso está querendo me dizer? Porque todo sinal, todo processo de, seja saúde física, seja bloqueio emocional, todo processo de desafio que a gente vive, a gente está precisando aprender alguma coisa. Então, se a gente tiver esse Sempre. olhar, né? Se a E gente do tiver esse micro, olhar, e é do micro para o macro. Imagina que nós temos vários corpos sutis, vários. Temos o corpo energético, vibracional, temos lá as memórias nível celular, temos nosso inconsciente, né, que está no corpo, tá na mente, está em tudo. A partir do momento que eu olho para dentro, faço isso que você está falando, eu começo a entender as minhas histórias. Qual é o meu processo? Qual é o meu papel aqui? O que que vai acontecer? O olhar do observador altera a realidade. Então, a partir do momento que eu mudo dentro de mim as minhas percepções, os meus olhos refletem aquilo que eu tenho aqui dentro. Então, de repente, aqui fora vai falar, poxa, aquela mãe que eu tinha raiva, eu quando entendi, ela falou assim, caraca, ela é uma vitoriosa. Ela é uma vitoriosa. Por isso que nós devemos escutar nossos pais. Nós devemos deixar eles falarem, perguntarem. E se eles não estão mais aqui, pergunta para os que já foram. E se você é adotado, adotada, procure saber dos seus pais, que são pais aqui, os que te criam. Porque esses foram os seus pais que foram dados para te criar. Porque tem uma história, você também não é vítima. Esses pais, você pediu para vir nessa família. Essa mãe que te deu, com certeza no teu corpo tem memórias aí de abandono, ou de medo, ou de tristeza, e quando você vai perceber, essa mãe sofreu muito quando teve que dar, né? Mas tem uma família aí que te acolheu, pergunte para essa família, porque a tua história também está entrelaçada com a história dessa família. Não é por acaso que você está nessa família. Nós não caímos de paraquedas onde estamos. Então é tudo perfeito. E perfeito para curar aquilo que nós precisamos curar em nós. É um a cura do outro, né? É aquela sempre a chave e a fechadura. Então, é tudo perfeito. A gente não pode desperdiçar essa vida. Nós temos que utilizá-la da melhor maneira possível. Silvia, e quando você identifica uma memória no corpo, qual é o processo que o paciente... O que acontece em termos de... com a autocura? As memórias, elas se escondem em camadas, tá? Dependendo de que nível que está o bloqueio, da origem, da causa, porque sempre a microfisioterapia a gente vai atrás da etiologia, da causa do distúrbio, do desalinhamento. O que que acontece? Cada órgão, cada tecido, ele tem um ritmo, tá? Por exemplo, as vísceras, ele tem um ritmo ondulatório de tantos segundos para ir, tantos para voltar. A musculatura tem outro. A parte vascular tem outro. Então, o que que acontece? Quando nós ficamos doentes, esse ritmo está alterado desse tecido, dessa víscera. O que que nós fazemos? Nós estimulamos através das mãos para que o ritmo desse organismo volte desse órgão, desse sistema, para que ele volte no ritmo dele normal. E o que é interessante, que, por exemplo, às vezes eu estou com a mão aqui no braço, mas a mão aqui no braço, ele está... vamos supor, trabalhando no meu intestino. Por quê? Porque esse tecido nasceu do mesmo folheto embrionário do intestino, por exemplo. Entendeu? Então, há comunicação. Há comunicação. Por isso que é uma técnica que nós consideramos uma técnica de terapia manual. Ela também é considerada uma técnica na área de saúde quântica, porque nós tratamos o micro e muitas vezes a distância.
mas um sistema faz parte do outro. Tudo faz parte do todo. Tá tudo bem aí? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Dá um joinha aí para eu saber se tá tudo bem. Oi? Silvia, Voltou? oi, voltou Tava sem... agora, porque cortou um pouco. Na hora Ah, que você estava falando sobre o tecido, né, do braço ser da mesma origem do tecido do intestino, aí depois disso começou a cortar para mim. isso. Então, aí o que que é legal, ó, falando em intestino? O intestino é um órgão-chave para a gente começar a investigar a vida do paciente. Porque a microbiota intestinal, ela é importantíssimo. A maioria da nossa química, ela é toda fabricada no intestino para ser emanada para o cérebro. Então, toda a parte bioquímica boa mesmo que a gente precisa, né, para um bom funcionamento, começa aqui. E o mais engraçado é que quando nós sofremos grandes traumas na primeira infância, essa microbiota tende a ser alterada. Então, por isso que nós sempre precisamos olhar para esse intestino. Sempre nós temos que investigar o intestino. Então, não é só o útero, não é só o ovário, não é lá só a angústia que está lá no coração, entendeu? Nós somos seres completos. E às vezes você sente uma coisa em um lugar, mas a causa está em outro lugar. Entendeu? É como eu interpreto a situação. E como que é a cura? Quando eu mudo a percepção. Tanto no toque, que o corpo ele volta à vitalidade, como você começa a perceber as situações de forma diferente. É incrível, porque aquilo que te estressava muito, você já olha com um olhar mais leve. E outra coisa, nós não podemos carregar energias densas. Sempre se perguntar, o que que eu preciso perdoar na minha vida? Perdoar parece uma coisa arrogante, né? Porque, na Não, verdade, eu acho que essa palavra nem é perdão, porque, assim, na maioria das vezes, ninguém erra querendo errar, né? Nós agimos com a exatamente. consciência que nós temos. Mas, assim, o que que eu preciso transformar em amor? O que que eu preciso Perfeito. aceitar? Né? O que que eu preciso transformar em amor? O que que eu preciso aceitar? Será que tem alguma coisa que eu fiz que eu preciso me perdoar? Poxa, eu agi com a Doutora consciência que eu Silvia, tinha. não, é incrível porque assim, o perdão é quando a gente consegue ter o entendimento, né, do que está nos acontecendo, que na verdade é um processo para que a gente possa despertar e melhorar e caminhar no amor, quando você aceita, né, a aceitação que o processo não está fora de você, e sim dentro. Aceitação de que você não é vítima. Não é vítima. Aceitação de que aquilo precisa te ensinar alguma coisa. E a Exatamente. aceitação de que você, a partir do momento que entende essa percepção, que aquilo ali está vindo para contribuir para a sua vida, você consegue olhar para o lado e perdoar. E dentro do subconsciente, quando você carrega ressentimento e culpa, você está simplesmente bloqueando Total. emoções boas para ser alimentada na sua vida. E aí você deixa de frutificar, porque você está carregando essas emoções densas que você está falando. E aí, na hora que você identifica, na hora que você ressignifica, que eu achei perfeito, né? Você olhar de uma forma diferente. E aquilo Total, é. ali passa, aquele peso desaparece, né? Aquele ressentimento, aquela amargura, ela vai embora na hora que você entende, né? E E a aí, situação agora do confinamento, né? Quantas mães estão tendo dificuldade de lidar com seus filhos, ou de sim, lidar com o marido, mas não deve se culpar, mas deve perfeito. olhar para a sua criança interior. Nós precisamos curar a nossa criança interior. Nós precisamos ter duas coisas de criança: vivermos a nossa criança interior. Eu sou muito criança, quem me conhece sabe. Meu marido morre de vergonha de mim, porque a minha criança ela é muito espontânea. Mas isso é bom, gente. É alegria, sabe? De assim, não dá tanta importância a algumas coisas. A criança, ela não vive muito pensando o que vão pensar, ai, se isso é aquilo. A criança é livre. E outra coisa é trabalhar a criança interior. Porque a criança interior, em muitas horas de nossas vidas, ela grita, ela esperneia. Só que a gente não tem conhecimento. Da onde que vem isso?
E essa criança esperneando. Às vezes a pessoa nem lembra, porque o nosso inconsciente, ele tampa determinadas situações de nossas vidas para o quê? Para a gente continuar vivendo. Quantos pacientes eu já atendi e disse, olha só, você está revivendo aqui uma situação de 6 anos de idade, ou de 5, 3. Ah, eu não lembro, era tudo bem. Depois a pessoa me liga ou me manda mensagem, Silvia, essa época, a minha mãe adoeceu, eu tive que morar com a minha avó. Ou então a minha mãe teve o meu irmão e meu irmão estava doentinho, ela não ia dar conta de cuidar de mim, deixou na casa da minha tia por 1 ou 2 anos. Então a criança, o adulto, quando ele vai passar por situações que ele precisa ter força, que ele vai se expor, ele se sente a criança acuado. Ô, Porque a mãe e Silvia, o pai ele não sente ali, entendeu? estão perguntando aqui, se a dor demora para ir embora depois de descobrir a causa. Um dos Depende, participantes. depende de cada pessoa. Porque eu posso olhar para uma dor e olhar para ela e fazer assim, uau, tipo assim, isso nem era dor, obrigada dor, porque isso aqui está me levando a tal situação, né? Então, isso depende muito da pessoa. Ó, já aconteceu de uma paciente lá no consultório por um problema de um filho, que o filho tinha um problema, né? Um problema de retardo do processamento auditivo. E quando eu fui tratar essa mãe, que na verdade ela queria levá-lo, mas ele não quis ir, ela foi. E eu encontrei memórias no corpo dela de quando ela tinha 6 anos de idade. Ela havia perdido a mãe dela, quando ela tinha 6 anos de idade. Só que aí eu achei no corpo dela, na mesma sessão, a memória da mãe dela, quando a mãe tinha 6 anos de idade. Eu falei, ué, estranho. A sua... Ela falou, não, porque a minha mãe perdeu a mãe dela quando tinha 6 anos de idade. O que que Uau. aconteceu com essa mãe? Ela simplesmente desenvolveu uma doença nos 2 ovários. Para o quê? Para se proteger, para não ser mãe. Porque a experiência dela como filha foi muito traumática. E olha o que vem lá de trás. Ela precisava, na cabeça dela, quebrar esses ciclos de morte. Medo de morte e tal. Gente, essa história foi uma das mais lindas. Eu quase chorei lá no consultório, na frente dela. Aí o que aconteceu? Ela perdeu os 2 ovários e a médica falou assim, olha, eu deixei 1/3 de um dos ovários para fabricar o mínimo de hormônio para prevenir que você tenha envelhecimento precoce. Ah, ela tá bom, ela conheceu um homem, ela disse para esse homem, olha, eu não posso ser mãe, ele, tudo bem, eu te amo, a gente vai seguir nossa vida. Num belo dia ela começou a passar muito mal, foi para o hospital, estava grávida. Gente, olha que coisa linda. O É, que que é? A médica olhou para ela e disse assim: eu não acredito, você está grávida. Ela fez, eu tô o quê? Eu tô. E todo mundo que ela ia contar fazia assim: você tá o quê? Gente, ai, o âmago nasal, essa parte do bebê, ele é formado no primeiro trimestre gestacional. Essa criança, esse filho dela, veio com retardo do processamento auditivo. Olha como é lindo, gente. incrível. Você tá o quê? Eu tô o quê? Então, esse retardo do processamento aditivo que afligia ela nada mais é do que a mensagem do milagre. Foi justamente quando ela recebeu a informação, ou seja, ela chegou no consultório triste, preocupada com o filho dela, com o desenvolvimento. Ele vai se desenvolver normalmente, vai ser muito feliz, apenas ele tem esse retardo de processar o que ele escuta, mas ele vai levar uma vida normal. Só que esse menino é um milagre. É um Quando milagre. caiu a ficha, ela chorava e dizia assim, muito obrigada. Eu falei, agora você vai e você conta para ele a história e você diz para ele que ele é um milagre e que ele, todas as vezes que ele se sentir para baixo por causa disso, que ele entenda que na verdade isso é um milagre da vida. E você É quebrou incrível. todos esses ciclos lá de trás. Olha como é É, lindo. é E como que lindo. a gente pode transformar uma dor numa alegria? Apenas na mudança da percepção, não é? Incrível, E assim incrível. são Como muitas curas, né? Assim são muitas curas que acontecem. E para a gente, microfisioterapeuta, uma enxaqueca, uma gripe, um câncer, é o corpo querendo se expressar. Eu é, preciso olhar para ele. E eu preciso dar ouvido para precisamos, né? Precisamos todos olhar para ele e ressignificar e entender o porquê que estamos com aquela memória, e entender qual é o aprendizado e quando a gente muda esse olhar, realmente tudo dilui, né?
O E Criador você não fez tudo passa, perfeito? Ele fez tudo fez tudo perfeito, perfeito. Nós tudo temos o perfeito. livre-arbítrio de curar, nós temos o livre-arbítrio de ressignificar. Tudo que a gente precisa, a gente tá em nós, que nós temos amor em potencialidade, nós temos alegria em potencialidade, tudo nós temos em potencialidade. A gente só precisa acessar. A gente tem que parar de buscar fora aquilo que a gente tem aqui dentro. A gente precisa se Uau! conectar muito mais com a gente, muito mais com a gente. Porque o tesouro está aqui. Vós sois deuses. Tem uma passagem da Bíblia que eu estava lendo esses dias, que eu até vi na palestra do William Sanches. Como é que é? Eu esqueci. Mas é tipo dizendo assim: para quem tem muito, terá mais. E quem não tem, o pouco que tem será tirado. Isso quer dizer o que? A gratidão. Sim, Quanto mais sim, eu sou grato, mais eu vou ter. Quanto mais eu agradeço, quanto mais eu reconheço tudo que eu tenho de bom, mais eu vou ter. Se eu não tenho e reclamo, cada vez eu vou ter menos. Então, vamos vibrar muito mais no amor, acreditar. Se você tem um sonho, se isso vibra dentro de você, vai atrás, ressignifica, conversa com o universo, com Deus e diz: eu estou aqui pronta para viver a maternidade. Ou eu quero ser uma mãe melhor. Você que está com dificuldade, todos nós, você é mãe, eu sou mãe, nós nos cobramos como mãe. De sim. vez em quando, poxa, eu poderia ser melhor. Mas isso é assim, toda mãe já vem com esse sentimento. Mas assim, se você tem um bloqueio que você vê que você não consegue, que está difícil, conversa, diz: eu estou disponível, eu estou receptiva. Apenas me mostra o que eu posso fazer, Perfeito. né? Ô, Escutar. Silvia, não, eu vou finalizar aqui minha fala em agradecimento, porque assim, o quanto Eu que você agradeço. contribuiu, o quanto você trouxe de expansão de consciência, porque assim, a mensagem principal é a gente entender que tudo começa na gente, né? Que o poder está Tudo. dentro da gente, que a cura está dentro da gente, que a transformação está dentro da gente. Então, a partir do momento que você entende isso, isso é libertador. E E isso é a muito gente, gra... qual é a única coisa que nós levamos daqui? O nosso espírito, a nossa alma. É o nosso maior investimento, é autoconhecimento. A Porque não roupa é muda, né? emprestada, o corpo é emprestado, nada é nosso. Mas é o Mas o que que eu está fiz essa construído vida. aqui dentro, Com né, é eterno. certeza. É eterno. E eu Vamos quero fazer que você, exercício? eu quero que te dar esse espaço para a gente, todos nós aqui que estamos reunidos, poder ser presenteada com a sua meditação. Com todo amor. Eu também tenho, eu sou muito alinhada a todas as suas falas. Eu tenho uma frase que fala assim: agradeça e colha milagres. Então, quando a gente começa a ressignificar e ver e enxergar gratidão na nossa história, é quando tudo começa a acontecer. Então, Pensar assim, e ó, sentir com coerência. Sempre. sim, Né? muito, muito obrigada por você fazer a diferença nas nossas vidas, viu? Eu que agradeço, viu? Agradeço muito, tá, Lília? Você é um presente divino também, tá? Eu vou colocar a musiquinha e depois, gente, quem quiser, eu montei um canal no YouTube muito recente, mas já tem bastante vídeo lá, tá? Pode ir lá e assinar. É Silvia Castelo Magalhães e o Instagram também. Eu tô sempre procurando postar vídeos, tá bom? Eu vou pedir para vocês ficarem numa posição confortável. Eu vou apagar aqui a luz. Só um minutinho. Vamos fechar os olhos. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui a música. Eu vou participar também, tá, da meditação, vou ganhar esse Claro, presente. por favor. Eu vou aumentar aqui Ó, a e eu quero música. agradecer a todas as pessoas que estão aqui conosco, viu? Vi comentários, a Rafa, a Dani, a Priscila, Muito a Ana obrigada, gente. Rita, muitas Deixa eu pessoas apagar a luz. queridas. Ó, gratidão, tá? Vamos fechar os olhos. Vamos nos conectarmos com nós mesmos.
Concentre-se apenas na sua respiração. Você não é a sua mente. Você é muito mais do que sua mente. Observe os seus pensamentos. Pensamentos são apenas pensamentos. Apenas deixe-o passar. A partir de hoje, você escolhe os seus pensamentos. Você escolhe aquilo que te serve e o que não te serve mais. A partir de hoje, você escolhe usar a inteligência do coração. Observe os seus sentimentos. Observe que você é um espírito que veste esse corpo. Imagine nesse momento que você está totalmente conectada com a fonte criadora, através do topo da sua cabeça. Sinta esse fio dourado conectando ao topo da sua cabeça. Ele vai envolvendo todo o seu cérebro. Ele vai atuando na neuroplasticidade, a capacidade de fazer novas conexões nervosas, fazendo com que sua mente seja muito mais positiva. E essa neuroplasticidade vai acontecendo no teu corpo, vai gerando uma química, uma vontade incrível de mudar para melhor, de ressignificar e de conhecer todas as suas potencialidades. Sinta essa energia fluindo em todo o seu cérebro. Ele passa pela sua garganta, te dando uma sensação e certeza de que a liberdade está em você. E você leva para onde quer que você vá. Você pode repetir internamente nesse momento: eu sou livre. A liberdade está em mim. Eu sou livre aonde quer que eu vá. A paz está em mim. Eu levo a paz para onde quer que eu vá. Essa energia dourada agora, ela envolve o seu coração, os seus pulmões, transformando situações de medo, de mágoa, de tristeza, de angústia, em fé, em amor, em muita gratidão. E agora essa energia dourada, ela desce, envolve todo o seu sistema digestivo, reprodutor. Visualiza os seus órgãos sexuais e seu aparelho reprodutor sendo abençoado e iluminado por essa energia dourada. Sinta. Se você é mulher, sinta seus ovários, seu útero. Se você é homem, sua próstata, seus testículos, seu aparelho reprodutor, todo abençoado por essa energia dourada. E nesse momento que essa energia dourada toma conta de todo o seu aparelho reprodutor, e sempre o coração pulsando no amor, na alegria, na fé e na gratidão. Sinta essa energia, ela fluindo da sua mente
do seu coração, dos seus pulmões e de todo o seu aparelho reprodutor. E nesse momento que essa energia está imantando esses órgãos, você sente atrás de você a energia de todos os seus antepassados. Sinta a energia dos seus pais, avós, bisavós, tataravós. Você pode imaginar gerações lá de trás. Se você conseguir imaginar até umas 10 gerações, aí terão energia de mais de 4.000 pessoas. Todas elas, de alguma forma, colaboraram para você ser quem você é. E sinta essa energia tomando conta de cada molécula do seu corpo. E uma energia muito grande de gratidão, de paz e amor, e de reverência, de reconhecimento. Imagine como se você ficasse de frente para todos os seus antepassados e você fizesse uma reverência, agradecendo. Agradecendo por tudo que eles puderam fazer. E nesse momento você abre seus braços e você entrega para cada um deles o que é respectivo de cada um. Se você estiver carregando algo que não é seu. E se tiver realmente isso, cada um pega o que é respectivo de cada um e você vai se sentindo mais leve, cada um deles também vai se sentindo mais leve. Porque nós devemos carregar somente aquilo que é nosso. E agora, você sente a conexão com o Criador. Essa conexão muito forte. Muito forte. E você sente nesse momento o chakra coronário, que faz parte do seu corpo energético, no topo da sua cabeça, uma cor lilás. Ele está brilhando, brilhando. O seu coração, o chakra cardíaco de cor verde, ele está trabalhando intensamente. O seu chakra básico, que fica no seu assoalho pélvico, ele abre para baixo, te conectando com a terra. E nesse momento, o seu lado feminino, que representa o seu lado esquerdo, o seu lado masculino, que representa o lado direito, está conectado com a terra, com a Mãe Terra. E nesse momento você vai liberando tudo aquilo que estava te impedindo de você viver o seu melhor. Sinta escoar pela planta dos seus pés. E essa energia vai sendo renovada. Abaixo do umbigo, sinta uma energia como se fosse um disco de cor laranja, intenso. Ele vai trabalhando todo o seu sistema reprodutor, equilibrando energeticamente. Um pouco acima, o plexo solar. E nesse momento você sente no meio da sua testa o seu terceiro olho ampliando lá na frente uma linda vista. Lá na frente você visualiza o seu eu. O seu eu na sua melhor versão física, emocional, espiritual. O seu eu vivendo a maternidade. A maternidade que tanto você almejou. Que tanto você almeja. Sinta. Eu quero que nesse momento você visualiza ampliando aí na sua frente. Esse seu eu. Sinta como que é esse seu eu, que é na sua melhor versão física, emocional e espiritual. Agora, eu quero que você visualize, que você sinta, você vivendo essa mãe. Como essa mãe, se você já tem seus filhos, como essa mãe se sente? Essa mãe que exerce a maternidade que tanto almejou, da melhor forma possível. Essa mãe que ama, se sente amada, que se expressa. Se você que não é mãe, visualize e sinta você
com essa consciência que foi dada aos seus cuidados. Esse ser que veio para o seu filho, que ele já te escolheu, ele já existe. Visualize e sinta como é você vivendo essa mãe. Se você precisar falar algo para alguém nesse momento,